t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. É a época preferida do ano da Presidente da Comissão Europeia. Na quarta-feira, Ursula von der Leyen desfrutou de mais de uma hora sobre os holofotes em Estrasburgo durante o discurso anual sobre o Estado da União. Desde o acordo comercial com Trump até às guerras em curso na Ucrânia e em Gaza, os eurodeputados ficaram irritados, tanto com o que ela disse, como com o que deixou de dizer. Analisamos o discurso mais de perto e ouvimos o que isso significa para o futuro da União Europeia. E ainda, vestidas de vermelho, milhares de pessoas saíram às ruas de Bruxelas no domingo passado para pedir aos Estados-membros da UE que adotem uma postura mais dura contra Israel. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, que o governo de Benjamin Netanyahu tem bombardeado Gaza na tentativa de aniquilar o Hamas, mas 2 anos depois, até mesmo os israelitas estão cansados da guerra e pedem que o primeiro-ministro pare com as mortes e de colocar ainda mais a vida dos reféns em risco. Perguntamos, mais uma vez, por que razão a União Europeia é apenas uma financiadora neste conflito e não uma interveniente. Aproveito agora para cumprimentar os meus convidados de hoje. Marta Musnik, analista de assuntos europeus do International Crisis Group, seja bem-vinda. Obrigada. João Albuquerque, antigo eurodeputado, bem-vindo também. E Ricardo Borges de Castro, especialista em assuntos europeus. Obrigado. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. Hoje vamos começar o nosso debate com o discurso do Estado da União. Aconteceu esta semana em Estrasburgo e esta é a altura do ano em que a Presidente da Comissão expõe a sua visão e os planos políticos que tem para os próximos 12 meses. Ainda hoxe asistimos a unha violación irresponsável e sen precedentes do espazo aéreo da Polonia e da Europa. Temos de traballar urgentemente nunha nova solución para financiar a resposta e os esforzos da Ucrania na guerra con base nos activos rusos congelados. Acredito que a Europa debe ter o seu propio carro eléctrico. O futuro dos cargos e os cargos do futuro deben ser fabricados aquí na Europa. A casa onde moramos turnose unha fonte de ansiedade. Isto é máis do que unha crise inmobiliaria, é unha crise social. Apresentaremos o primeiro Plano Europeo de Habitación Accesível de sempre. Algoritmos que se aproveitan das vulnerabilidades das crianzas como objetivo explícito de criar dependencias. Xa os pais e non os algoritmos que deben criar os nosos fillos. Este debe ser o momento da independencia da Europa. Esta é unha luta pelo noso futuro. Ouvimos aqui algumas das passagens do discurso de mais de uma hora de Ursula von der Leyen em Estrasburgo. Vamos começar assim com as linhas mais gerais. Ricardo, já está habituado a ouvir estes discursos, foi assessor de um dos presidentes da Comissão Europeia. O que é que achou deste? Eu devo dizer que este discurso da Sra. Von der Leyen me surpreendeu. Acho que foi o primeiro de todos que ela já fez que eu gostei mais, que achei mais apropriado para o momento em que a Europa está. Portanto, nesse aspecto daria-lhe uma nota positiva. Acho que ela trouxe uma dose de realismo quando diz, a primeira linha dizer a Europa está numa luta e que este tem que ser o momento da nossa independência. Quer dizer, e fala das dificuldades, ou essa luta que é não só com o exterior, portanto, com a realidade geopolítica e geoeconómica com que a União Europeia se confronta neste momento, mas também internamente. Olha internamente e realisticamente, quer dizer, faz a análise de que a falta de unidade na União Europeia vai contribuir para a União Europeia não conseguir atingir os seus objetivos. Portanto, eu acho que este realismo, estas palavras duras que ela própria reconhece que começa de uma forma dura, eu penso que foi a forma correta. Depois, um discurso de 73 minutos, às tantas começa-se a perder o fio à meada. Mas eu penso que inicialmente, acho que no geral ela entrou bem e foi um discurso que eu quer dizer, classifico como positivo. João, este é o quinto discurso de von der Leyen, é o primeiro deste mandato. O objetivo é dar início ao mandato, peço desculpa aqui pela redundância, e por assim dizer, motivar os eurodeputados. O João já teve a experiência, já passou por isso, de estar ao vivo a ouvir um dos discursos da União.
em Estrasburgo. Será que ela conseguiu o objetivo? Eu acho que sim, e acima de tudo porque ele acontece num contexto muito específico da sua própria vida política. A von der Leyen vinha de um verão muito quente em termos de críticas que tinham surgido de vários lados. Por um lado, de que a Comissão Europeia não estava a fazer o suficiente para relançar a competitividade europeia de um espectro político, do outro, que estava a abandonar os objetivos climáticos e, portanto, não estava a ser ambiciosa o suficiente nos seus compromissos anteriores. Depois, várias críticas por causa do acordo de comércio com os Estados Unidos, também de a União Europeia estar a ser, como dizia bem no lançamento da peça, estar a ser passiva demais relativamente àquilo que estava a acontecer em Gaza e, portanto, von der Leyen estava num momento de pressão política sem precedentes. Ela que tinha sempre gozado de bastante popularidade e de bastante aceitação de grande parte do centro político. Portanto, este discurso de von der Leyen é surpreendente, acima de tudo, por dois motivos, no meu entender. Porque ela parece distanciar-se de uma vez de forma definitiva da extrema-direita, foi muito dura, quer na postura corporal, quer nas palavras que dirigiu à extrema-direita, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, do escudo da democracia, e depois de um ponto de vista que não era muito habitual nela, que foi a dimensão social, quer na questão da habitação, quer na questão do lançamento do Fundo Social Europeu, da estratégia de combate à pobreza. Portanto, esses fatores foram muito surpreendentes e demonstraram claramente uma tentativa de apelar novamente ao centro político, de reforçar o centro político como determinante para o futuro da União e um pescar de olhos àqueles que tinham sido os seus mais críticos, sobretudo os sociais-democratas, que vinham aumentando a pressão, de certa maneira, sobre a sua liderança. Marta, ficou alguma coisa por dizer neste discurso que seja fundamental neste mandato? Sim, uma primeira análise que eu faço, é difícil dizer que ficou alguma coisa por dizer. Quer dizer, eu até estava a pensar um bocadinho, a refletir um bocado nessa pergunta, porque eu acho que tanto é dito que eu não me foco tanto naquilo que não foi dito, mas mais no que foi dito e nas mensagens principais que foram transmitidas, e aí concordo também com o Ricardo que aquela primeira mensagem de que a Europa está no fundo a enfrentar um combate, que é um combate também a nível internacional, mas também a nível interno, é uma mensagem importante que algumas pessoas leram como talvez um bocadinho alarmista, mas a meu ver também foi uma mensagem muito realista e também uma mensagem que reflete muito o sentimento agora em Bruxelas. E depois também o que me pareceu interessante foi que os temas de política externa, mas isso já é uma tendência que temos vindo a assistir, têm vindo a dominar cada vez mais e que uma grande parte do discurso foi marcado pela Ucrânia e por Gaza. E das grandes novidades deste discurso acho que também foi nesse campo. Portanto, uma nota positiva aqui dada pelo nosso painel. Este discurso da Presidente da Comissão foi acompanhado aqui em Bruxelas, não só pelos nossos convidados, como já vimos, mas por muitos observadores e grupos de interesses em política europeia. Para ouvir outra perspectiva, conversamos com Rebecca Christie, investigadora do think tank Bruegel. She is really in a tough spot right now. Ela está numa posição difícil neste momento, porque a Comissão tem sido muito criticada por não ser suficientemente ambiciosa, não trabalhar o suficiente para ultrapassar este momento e, ao mesmo tempo, por não ser suficientemente democrática e ouvir o que os eleitores querem a ser responsável para como os Estados-membros que controlam a maior parte da agenda. Da parte dos Estados-membros, que eu penso ser o mais importante, não tem havido encorajamento para ser usada, liderar e tomar ações fortes. No caso da Alemanha e da França, en particular, existen grandes problemas domésticos, por iso non há moito impulsado por trás dela para concretizar planos como apoio dos Estados-membros. Dito isto, se ela non tomar un paso ao frente, vai ser alvo de aínda máis críticas por paralisia e non estar á altura do cargo. O discurso do Estado da Unión é unha oportunidade para ser colocar á frente dos legisladores, dar unha voz ao Parlamento Europeo e comunicar a frustración do mesmo. Feel heard, to voice their frustration. Marta, ouvimos então aqui a dizer que a Presidente da Comissão não está numa posição nada fácil. Berlim e Paris têm os seus problemas para resolver e, portanto, von der Leyen não tem neste momento muitos amigos, principalmente no Parlamento Europeu agora também. Onde é que acha que a von der Leyen está a arriscar mais, ou melhor, está a arriscar maior capital político? Eu não sei se... Quer dizer, eu acho que ela assumiu alguns riscos, não é? Ela tomou uma posição, por exemplo, face a Gaza, que era uma coisa que ninguém... Foi um dos temas que mais a fragilizou e que a tem fragilizado nas últimas semanas, nomeadamente no verão, e acho que ela agora tomou uma posição mais clara,
menos equidistante, acho que, ou melhor, mais equidistante, mais clara, fala da crise humanitária sem rodeios nenhuns, fala da man-made famine sem rodeios também, anunciou uma série de medidas que ela sabe que não têm o apoio de muitos Estados-membros e que, aliás, já foram propostas, nomeadamente, por exemplo, a sancionar elementos da liderança israelita, extremistas. Obviamente isso depois é preciso a unanimidade para ser aprovado, mas ela assumiu essa posição. E, portanto, acho que, pelo menos no que toca à política externa, acho que ela, no fundo, ela foi sempre uma líder que cultivou essa imagem de conseguir guiar a União por águas turbulentas, em momentos de gestão de crise, ela conseguiu sempre superar, embora, obviamente, haja uma grande contestação interna, mas a nível externo von der Leyen, no fundo, granjeia um bocadinho o apoio e a admiração dos líderes a nível mundial. Eu acho que isso é um ponto importante. Muito bem. Vamos agora olhar para algumas das medidas mais em particular apresentadas neste discurso. João, vamos começar por si. O plano de habitação acessível, a estratégia europeia contra a pobreza, respondem às preocupações dos europeus? Eu acho que talvez aqui eu concordo inteiramente com aquilo que a Marta disse. De facto, houve alguns movimentos arrojados. Eu acrescentava o facto de ela ter pedido o fim da unanimidade nas questões de política externa, o que é pouco comum de uma Presidente da Comissão Europeia ter uma posição tão abertamente, que existe tão abertamente uma alteração de tratados. Mas relativamente a essas questões, essa talvez seja a parte mais difícil, porque na análise que eu faço daquilo que foi o discurso, a parte surpreendente é a parte boa, corresponde àquilo que era a pressão que ela vinha sentindo, mas ela, para sair de certa maneira desta pressão, surgiu com um conjunto de iniciativas em catadupa, várias delas em diferentes áreas, que a vão colocar sob pressão e sob foco sobre a capacidade que a Comissão Europeia terá de facto, cumprir com as metas e com as iniciativas que agora foram anunciadas. A crise da habitação é claramente uma delas, o aumento do custo de vida também, e, portanto, eu acho que nos próximos meses, e a pressão existe, quer do ponto de vista da competitividade europeia, das empresas que se sentem sob pressão relativamente a competidores externos, mas também da necessidade que nós temos de relançar o projeto europeu como um projeto político de segurança e defesa também, os próximos meses vão aumentar a pressão sobre a capacidade que a Comissão Europeia tem de entregar, estou a utilizar aqui se calhar a palavra em inglês, mas de entregar os compromissos que agora se compromete. E, portanto, vamos ter que pagar para ver, de certa maneira, se isto foi de facto uma salvação, um passo em frente de von der Leyen e o assumir de uma nova, de um restaurar da sua confiança, quer dos Estados-membros, como ela pediu no Conselho, de unidade no Conselho, quer dentro do próprio Colégio de Comissários, ou se, porventura, isto terá sido um canto do cisne. Ricardo, também aqui, primeiro, perguntava-lhe se concordava com o João e depois também acrescentar, por exemplo, o ponto sobre os preços da energia, que não foram anunciados tetos, nem sequer medidas de emergência. Era preciso explicar melhor estas medidas? Eu penso que no ponto da energia, não, estou de acordo, geralmente estou de acordo com tudo aquilo que for, globalmente estou de acordo com o que disse a Marta e o que disse o João sobre o discurso e sobre a forma como a senhora... Eu sempre me perguntei se neste discurso ela ia ser alemã ou mais alemã ou mais europeia. Ela foi mais europeia neste discurso, até nos automóveis, falou de automóveis pequenos, que é uma coisa que os alemães sabem fazer, mas gostam mais de automóveis grandes, até os carros europeus, como ela, os carros, enfim, que são pequenos, são energéticos, enfim. Portanto, ela fala desses temas de uma forma até mais europeia, eu diria, mas eu diria que na questão da energia o que é importante, eu não sou especialista em energia, mas sou consumidor. E como consumidor sei aquilo que pago e sei aquilo que as famílias europeias têm que pagar e o esforço que tem sido feito nos últimos anos, quer dizer, e para as empresas também, porque para as empresas é um custo de produção. Portanto, eu penso que é fundamental, e por isso é que ela apresentou esta ideia destas avenidas, autoestradas da energia, para tentar ir lá resolver alguns dos problemas que já estão identificados e que muitas vezes não são resolvidos por resistência dos Estados-membros que querem continuar a poder beneficiar de
algumas vantagens comparativas que possam ter na área da energia. Mas eu penso que nós temos que pensar cada vez mais, e acho que o discurso também foi muito isso, temos que pensar a nível europeu, não podemos pensar a nível nacional no mundo em questão. Nós somos um bom exemplo disso na Península Ibérica. Exato. E portanto eu penso que as questões de energia, também eu penso que o discurso do Estado da União não pode ir a esse detalhe. O discurso do Estado da União não deve ter 73 minutos, deve ser uma coisa que fique clara exatamente aquilo que a Presidente ou o Presidente da Comissão Europeia quis transmitir e lançar, de facto, o ano de trabalho que temos pela frente e não só. Mas eu acho que também não pode ir a esse detalhe todo. Marta, também foi falado que o acordo com os Estados Unidos, Van der Leyen já tinha dito que este foi o melhor acordo possível para dar estabilidade às empresas portuguesas, às empresas europeias, peço desculpa. Será assim mesmo? Bom, eu não sou uma especialista em política comercial e, portanto, essa pergunta é melhor direcionada aqui ao nosso colega, mas acho que, quer dizer, houve muita contestação, não é? Houve muita contestação e há um grande debate sobre a redução da diversificação de parcerias. Isso foi um elemento importante também do discurso que ela falou bastante, que no fundo a importância de diversificar parcerias, reduzir dependências e portanto, quer dizer, por aquilo que eu li, diz-se, e é o que ela própria diz, não é? Que foi o melhor um mal menor. Agora, obviamente, eu não sei até que ponto é que ela poderia ir nessas negociações com os Estados Unidos para conseguir um melhor acordo comercial. A ideia é tentar garantir alguma estabilidade a longo prazo. Enfim, eu não quero estar aqui a defender a Presidente von der Leyen no que diz respeito às negociações com os Estados Unidos. Sei que foi um dos pontos que a mais fragilizou também nas últimas semanas e meses, mas Ricardo, queres que chegue? Não, eu acho que a Marta tem razão, porque ela, de certa forma, a senhora von der Leyen não lhe se pode dizer vais negociar isto e não lhe dar os instrumentos para ela poder negociar. E muitos Estados-membros não queriam que houvesse uma confrontação direta com os Estados Unidos. Lá está a ironia disto tudo, é que é na política comercial que nós usamos sempre, nós todos como analistas até, usamos sempre a política comercial para demonstrar que a União Europeia tem peso e tem força na cena internacional. Ora, foi precisamente nesta área que nós, de certa forma, nos pusemos de cócoras, por assim dizer, passa a expressão. E, portanto, eu penso que é importante também nós percebermos, e acho que isso foi uma das mensagens que ela tentou passar quase durante todo o discurso, nós sem união, sem nos entendermos todos, a 27, não vamos lá. João, então, para além, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para além disto. É inteiramente de acordo. Esse pedido de unidade ressoou ou de certa maneira foi disparado para várias áreas. Para a sua própria colégio de comissários, que ao final de um ano de mandato está já bastante partido, mas também para os próprios Estados-membros e para o Conselho Europeu, dizendo que precisamos de unidade para agir em conjunto. Então, João, vou-lhe pedir assim, já que é mais especialista nesta área, vamos falar sobre a competitividade, que vem... Este discurso apoia-se muito no relatório Draghi, que foi apresentado o ano passado, e que, entre muitas outras coisas, diz que nos falta escala, capital, execução. O discurso de Van der Leyen responde a estas críticas? Nas palavras e no discurso, sem qualquer dúvida. Ela utilizou inclusivamente a referência do Fundo Monetário Internacional, que apontava para que as restrições que ainda existem dentro do mercado interno correspondessem a 45% de tarifas sobre bens e 110% sobre serviços. E, portanto, a dimensão do peso das barreiras que existem ainda hoje, que as empresas têm que ultrapassar no mercado interno, são de facto um constrangimento muito grande à utilização de todo o potencial das nossas empresas. Portanto, sem dúvida, é uma área que é preciso, de certa maneira, aprofundar. Ela falou da necessidade de completar o mercado único, mas também falou do euro digital. Portanto, quer dizer, há aqui várias dimensões que acabam por entrar também naquilo que foi a sua visão mais global de geoestratégia da autonomização da Europa, com vários apelos a comprar europeu, produzir europeu, etc. Portanto, há aqui todo um encadeamento. E depois esta questão de ter reforçado que 80% do comércio europeu é feito com outros países que não os Estados Unidos e que, portanto, há muito por explorar nessa diversificação. Apontou o caso do Mercosul, que é obviamente o mais mediático, mas também o acordo com o México e a possibilidade de concluirmos o acordo com a Índia até ao final deste ano, como, de certa forma, escapatórias para que a União Europeia consiga aprofundar. E eu aqui tenho mesmo que realçar isto, que não é só a dimensão comercial, mas é também a dimensão política, de encontrar parceiros que
que, do ponto de vista do respeito pelo Estado de Direito, dos valores dos direitos humanos, da cooperação multilateral, etc., possam ser parceiros fundamentais para contrariar aquilo que ela também chamou uma nova ordem mundial assente no poder e na lei do mais forte. Muito bem. E Ricardo, também durante o discurso também foi tocado o tema das parcerias tenas e do alargamento. Sim. Quais são as prioridades? Bem, eu penso que é um bocadinho aquilo que estava a dizer o João, é a diversificação económica, ou seja, ir à procura de outros parceiros que possam compensar a relação económica com os Estados Unidos, que apesar de tudo é muito grande e vai continuar a ser muito grande, mas é os países, mais uma vez, estarem perfeitamente conscientes de que vai ser necessário, ou deveria ser, é do nosso interesse estratégico, aprovar o acordo com o Mercosul, mas também com o México, enfim, outros que foram referidos, e o alargamento. Quer dizer, a União Europeia não pode ser uma União Europeia geopolítica, ou para ser uma União Europeia geopolítica mais credível, tem que ter mais território. Quer dizer, as coisas estão ligadas uma com a outra. É geopolítica, começa com geografia. Portanto, isto também tem a ver com a geografia e com o alargamento da União Europeia. E eu penso que aqui assim, e por isso é que o discurso começa pela Ucrânia, e bem, na minha perspectiva, pensar exatamente aquilo que é preciso fazer para avançar com este processo que sabemos que está relativamente parado por causa da Hungria. Uhum. E outro assunto também, Marta, foi a defesa e a segurança interna. Vamos estar mais seguros? Sim, embora eu acho que ela não deu grandes detalhes, não é, sobre no setor da segurança e defesa, embora, como o Ricardo apontou, começou o discurso com a Ucrânia, com a ameaça russa, e depois fez um apanhado de todas as iniciativas e tudo aquilo que tem sido discutido, negociado, aprovado no último ano, nomeadamente o instrumento SAFE para investimentos, para empréstimos, para investimentos em armamento, também o plano REARM, o plano de rearmamento, embora depois não detalhasse muito, falou depois também num próximo roadmap a apresentar até ao próximo Conselho Europeu, sem dar grandes detalhes, falou no Semestre Europeu da Defesa. Agora, isto para mim, eu acho que também ela não precisava dizer muito mais, porque isto tem estado completamente na ordem do dia e tem sido muito debatido em todos os Conselhos Europeus, portanto, acho que os cidadãos europeus estão a par desta mudança estratégica. Nós... Com os 80% de diminuição da imigração ilegal, que também foi um ponto importante. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa e quando voltarmos iremos falar do conflito do Hamas e de Israel e a situação em Gaza. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindos de novo ao Bruxelas Meu Amor e à conversa com os nossos convidados. Esta semana, entre outros temas, os eurodeputados debateram em Estrasburgo a situação atual em Gaza e o papel da União Europeia no combate ao que a ONU declarou ser uma situação de fome generalizada. Na presença da alta representante para os negócios estrangeiros da UE, Kaja Kallas, os eurodeputados dividiram-se sobre a forma de pressionar Israel. Quando eu digo que estou frustrada, quero dizer que estou frustrada porque não conseguimos fazer mais. Eu estou constantemente a trabalhar para iso. Se pensam que eu não empatizo com as pessoas, que eu não sinto o sofrimento das pessoas, não é verdade. Quer dizer, vocês podem apontar-me o dedo, mas eu garanto que estou a fazer o meu melhor para melhorar a situação no terreno. Não podemos avançar enquanto União até os Estados-membros partilharem a mesma visão em relação ao que fazer. Ouvimos aqui Kaja Kallas a dizer que não conseguimos avançar porque não há união, isto porque a União Europeia, as decisões têm que ser tomadas por unanimidade, isto é, todos os membros têm que estar de acordo, mas durante o discurso do Estado da União, Ursula von der Leyen disse o seguinte: a Comissão vai colocar o apoio bilateral a Israel em espera e parar todos os pagamentos. Vamos propor também a suspensão parcial do acordo de associação comercial. Ricardo, as mensagens aqui são contraditórias, não são? Eu acho que, como eu estava a dizer há pouco, a senhora von der Leyen nesta vez foi mais europeia do que alemã na abordagem que fez à questão de Gaza e àquilo que se passa no território. E, portanto, eu acho que ela aqui tenta recentrar um pouco, porque, de facto, já não é possível resistir mais à pressão internacional e da opinião pública a esta situação e, portanto, ter a União Europeia, e eu acho que ela também, vamos lá ver, ela também faz isto sabendo
por isso é que ela diz, vamos propor isto em relação à parte comercial do acordo de associação. Mas isto e vamos já foi propor. proposto. Não, e não só, e portanto está a propor uma segunda vez, sabendo eventualmente que os Estados-membros vão ser contra, ou alguns vão ser contra. Pronto. E por isso é que este é que é óbvio. Para mim é importante que ela também deu o sinal político que está, como dizia a Marta inicialmente, que está mais equidistante em relação a esta questão, mas eu acho que está um sinal muito claro de qual é que é neste momento a orientação dela, que eu acho que vai ter repercussões em Israel, que vai reagir seguramente a este discurso, e eu acho que tem mais importância ainda por ela ser alemã. Ter esta posição tão clara em relação a isto. Agora, ela também admitiu que não pode ser ela a fazer tudo. Os Estados-membros também têm que assumir as suas responsabilidades neste caso. Muito bem. Entretanto, a guerra em Gaza intensificou-se com Israel a lançar ataques contra a liderança do Hamas numa operação rara em Doha. Marta, esta ação coincide com os esforços do Qatar e dos Estados Unidos de propor um novo cessar-fogo para o conflito. Bombardear o Qatar nesta altura, que estratégia é esta? Essa é uma pergunta difícil, porque qual é que é a estratégia do governo israelita, não é? Desde o início, quer dizer, percebeu-se no início o objetivo fundamental de aniquilar a estrutura e a liderança do Hamas, mas depois a guerra já se está a estender há muito tempo, a catástrofe humanitária em Gaza, e portanto, quer dizer, é uma pergunta difícil de responder, porque não se sabe bem ao certo o que é que desencadeou. Sabe-se que era uma operação que já estava a ser planeada há bastantes meses e, portanto, de facto, a estratégia e o objetivo declarado do Estado de Israel é aniquilar a liderança do Hamas. Eles continuam com esse objetivo, portanto não sei se vão parar a guerra até esse objetivo ser cumprido na sua totalidade, mas a questão, voltando aqui ao papel da União Europeia e também àquilo que foi dito por von der Leyen, eu acho que na mesma, só para reagir aqui ao que o Ricardo disse, de facto marcou uma diferença. Ela pode saber, de facto, que isso cabe aos Estados-membros e que, no fundo, vai outra vez... ou seja, não vai haver unanimidade, mas na mesma ela marca uma posição e eu acho que isso é positivo. Acho que há uma coisa também fundamental mais da perspectiva europeia, é que este é um dos temas mais polarizadores a nível global, a nível europeu. Não há uma narrativa comum face a Gaza como há uma narrativa comum face à Ucrânia. Isso é espelhado também no Conselho Europeu, não é? E também na própria Comissão e nas instituições, e portanto é um tema muito difícil para a União Europeia de facto desempenhar um papel que surta algum resultado. Muito bem. João, crescem, entretanto, as críticas internacionais à estratégia israelita, com os países europeus a avançar com o reconhecimento do Estado da Palestina na próxima Assembleia Geral da ONU. Este reconhecimento é apenas simbólico ou pode, de facto, ajudar neste conflito? Sem dúvida que ele é simbólico à luz daquilo que é hoje em dia o próprio território palestiniano, a divisão entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, as dificuldades que poderá representar a unificação de um eventual Estado da Palestina e todo o contexto que existe pelo alargamento ilegal dos colonatos, etc. Portanto, obviamente, do ponto de vista pragmático do terreno, como é que nós vamos chegar a essa solução vai ser extremamente difícil de como é que nós vamos conseguir, de facto, avançar nessa direção. Mas ela é a única solução possível. É a única que permite garantir ou oferecer garantias de segurança a Israel no futuro, certamente com um governo diferente, espero eu, mais moderado, e, acima de tudo, garantir um espaço de sobrevivência e dignidade e direitos humanos para a Palestina. Aquilo que ficou provado é que os simbolismos também interessam e de facto, esta declaração de von der Leyen resulta não só, no meu entender, da pressão interna que ela vinha sentindo. Não nos podemos esquecer que a sua número 2 era das vozes mais ativas, por ser espanhola, obviamente, mas também por convicção pessoal, sim, no sentido de forçar esse reconhecimento e de ter dito em França, precisamente, que estava a ser cometido um genocídio em Gaza, e por outro lado, aquilo que a Europa vem há muito sendo acusada, que é de uma duplicidade de critérios na sua atuação em relação à Ucrânia e que a fragiliza na relação com o Sul global e com um conjunto de outros países que agora está a tentar trazer para a sua esfera de influência. Portanto, tudo isto tem peso. Ricardo, há ainda aqui um outro ator importante, que são os Estados Unidos, que pressionam Israel para
tréguas e negociações, mas continuam a financiar esta guerra. Isto é de alguma forma desconcertante, não é? Quando se tenta encontrar uma solução para este conflito. É uma pressão fofinha, quer dizer, de facto não faz o efeito que devia fazer, não é? Os Estados Unidos teriam a capacidade, e mesmo o Presidente Trump ontem disse que estava muito desagradado com aquilo que se tinha passado no Qatar, mas também disse que percebia porque é que aquilo tinha acontecido. E, portanto, eu acho que é um bocado uma no cravo, outra na ferradura. Eu não creio que Israel sinta essa pressão, e penso que, como a Marta, que o Primeiro-Ministro e que o Governo atual de Israel estão muito determinados a eliminar o Hamas, coisa que não vão conseguir fazer. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa semanal da Euronews sobre a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e esta semana tenho comigo Marta Musnik, analista de assuntos europeus do International Crisis Group, João Albuquerque, antigo eurodeputado, e Ricardo Borges de Castro, especialista em assuntos europeus. Obrigada aos três. Ora, esta semana, um dos principais pontos da sessão plenária em Estrasburgo foi a guerra da Ucrânia e as constantes ameaças híbridas da Rússia. Maia Sandu, a presidente da Moldova, esteve em Estrasburgo a pedir aos eurodeputados que estejam atentos ao que está a acontecer no país e dizer-lhes que a adesão à União Europeia é uma questão de sobrevivência para a Moldova. Vamos ouvi-la. Its outcome will decide whether we consolidate as a stable democracy. O resultado vai decidir se consolidamos unha democracia estável a camiño de se tornar Estado membro da UE, un viciño seguro para a Ucrania e unha garantía de seguranza para a Unión, ou se a Rusia nos vai desestabilizar, afastar de Europa e tornarnos nunha ameaza. O objetivo do Kremlin é claro: capturar a Moldavia a través do boletín do voto, usala contra a Ucrania e tornarnos nunha plataforma para lanzar ataques híbridos contra a Unión Europea. A Moldavia é o teste, mas a Europa é o alvo. But Europe is the target. Maia Sandu a falar aos eurodeputados em Estrasburgo e a dizer que a Europa é um alvo. João, partilha das preocupações da presidente da Moldova? Sem dúvida, não só pelas repercussões que isso pode ter, mas porque já tivemos exemplos de como elas podem influenciar o próprio futuro do alargamento e da tomada de decisões internamente. As eleições polacas recentemente foram, de certa maneira, um revés para Donald Tusk e com tudo aquilo que isso pode significar também de proximidade a política do atual presidente polaco com a Rússia, mas temos outros casos, como o caso da Hungria e da Eslováquia, que determinam, obviamente, a capacidade de união da própria União Europeia na sua política externa e temos exemplos, como o Ricardo também dizia em off, aproveito, o caso da Geórgia, que obviamente também é paradigmático na capacidade que isso tem de refazer o país retroceder na sua caminhada de adesão. E, portanto, um resultado neste momento na Moldova que possa ameaçar as forças progressistas favoráveis à entrada e à adesão da Moldova na União Europeia serão certamente um revés, porque permitirão a Putin ter mais um aliado na fronteira externa da Europa para fazer as suas campanhas de desinformação sistemática e de ameaça sistémica também à própria União. Marta, a Moldova tem estatuto de candidato desde 2022 e as negociações correm em paralelo com os da Ucrânia desde 2024. A Moldova quer um tratamento separado. Isto seria justo para Kiev? Em primeiro lugar, deixe-me só responder, porque eu acho que a paisagem política e demográfica da Moldávia é um bocadinho complexa. Eu acho que às vezes nós temos muita tendência, mesmo nós polarizamos a discussão também de forças pró-europeias, forças pró-russas, e quer dizer, há ali um meio termo e há também um grupo de oposição. Não é só o bom e o mau. Não é só o bom e o mau, não é só preto ou branco, não é só pró-europeu, pró-russo, e muitas vezes a própria União Europeia tem muita dificuldade em se distanciar desse discurso. Sim. Que ajuda também, muitas vezes, a polarizar ainda mais o debate mesmo sobre a União Europeia, sobre a adesão à União Europeia. Eu já estive algumas vezes em Chisinau e na Moldávia e acho que muitas vezes esse discurso também não ajuda e não ajuda para o propósito do alargamento, não é? Para o objetivo, como von der Leyen disse no seu discurso do Estado da União, de uma União reunificada, não é? E acho que é importante terem atenção. Acho que a União Europeia, nessa perspectiva do alargamento, também precisa de chegar não só
ultrapassar um bocadinho as elites de Chisinau e as elites urbanas e chegar ao povo e às pessoas e aos setores mais rurais da Moldávia, mesmo aqueles que são pró-russos, que falam russo, mesmo para combater essas narrativas falsas que disseminam no espaço público da Moldávia. Eu acho que isso é um ponto importante que às vezes na discussão em Bruxelas falta um bocadinho. Em relação, depois há também o debate, como falou, do decoupling, de separar aqui os processos. Acho que isto é um debate sempre em curso, não é? Acho difícil que a Moldávia o faça, até por solidariedade à Ucrânia, não é? E, portanto, acho que há uma certa resistência também, não só da União Europeia, mas também dos países candidatos, da Ucrânia e da Moldávia, em assumir esse passo, embora a Moldávia esteja mais próxima de conseguir progredir no processo de adesão. Ricardo, há também a questão da Transnistria. Pode a União Europeia integrar a Moldova sem esta questão estar resolvida? Quer dizer, de certa forma pode, porque temos o caso do Chipre também, que não está resolvido. Portanto, eu penso que há essa... quer dizer, não quer dizer que seja fácil, não é, fazer isso, mas eu digo, em termos teóricos, eu penso que sim, que é possível fazer. Mas, há impedimento. Não, quer dizer, obviamente que haverá países que vão usar isso como um argumento para não se fazer essa integração, mas nós daí temos que pensar do ponto de vista estratégico, porque nós estamos sempre a dizer, a Rússia quer esferas de influência, mas nós queremos ter influência naquela região também, quer dizer, não podemos também andar aqui sempre com o discurso que somos bonzinhos, também somos bonzinhos, mas também temos interesse em ter influência naquela região e não deixar que aquela região passe a estar sobre a influência completa da Rússia. E, portanto, eu penso que tem que haver algum pragmatismo, naturalmente, conhecendo a história, conhecendo os problemas, sabendo isso, mas há um ponto só que eu queria acrescentar em relação àquilo que a Marta disse. É muito importante que a União Europeia também se concentre muito naquilo que é o desenvolvimento económico da Moldova, porque muitas das questões que apesar do processo de alargamento vir a ser importante nestas eleições, eu acho que a situação económica e social no país também vai ser importante para as pessoas votarem. Eu acho que é aqui que nós também temos que nos concentrar. Ok, e o João ia pedir rapidamente a sua opinião também sobre isso. Não tenho muito a acrescentar àquilo que foi dito. Eu diria só que em relação à questão da dissociação em relação à Ucrânia, seria particularmente gravoso numa fase em que o próprio presidente Zelensky teve alguns momentos de crítica relativamente às medidas de corrupção e, portanto, dar agora esse sinal agravando ou de certa maneira agudizando as relações de tensão com Kiev não seria um bom momento. Eu queria muito rapidamente só falar da questão da Transnistria, porque é uma questão que nós acompanhamos muito no Crisis Group e uma das nossas principais mensagens tem sido precisamente aproveitar o processo de adesão para algum processo no que diz respeito à Transnistria e não ignorar e precisamente assumir a opção tipo Chipre. O caso do Chipre que nunca ficou resolvido até desde a adesão à União Europeia, a questão do Chipre. Muito obrigada, o programa vai ficar por aqui. Mais uma vez, obrigada por terem vindo e aceitado o nosso convite e obrigada, claro, a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeumor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.